Olá, boa tarde a todas e Oi, oi. todos. Boa tarde, gente. Boa tarde a Bem-vindos todas. à, bem-vindos à atividade A Importância da Privacidade numa época de transformação digital nos ecossistemas de inovação. Eu me chamo Raquel Saraiva e estou aqui com Mariana Canto e Thalita Albuquerque. E nós vamos falar um pouco sobre privacidade e proteção de dados e o que isso tem a ver com a inovação. Nós estamos passando por um período muito difícil em que todas as nossas relações e os atos públicos têm sido intermediados pela internet. Com isso, cada vez mais dados nossos circulam entre plataformas online. E qual é o problema disso? O problema é que muitas vezes nós ficamos sujeitos a abusos das grandes empresas de tecnologia em relação ao tratamento desses dados. E por isso mesmo, nós, usuários e usuários, precisamos de regras para a nossa proteção, afinal, somos a parte mais fraca dessa relação. E tais regras exigem dos desenvolvedores também uma adequação, que nesse ponto passa por uma reflexão sobre o impacto que aquela tecnologia vai ter na sociedade. A desejada mudança de pensamento com a agregação de conhecimentos de outras disciplinas e a necessidade de diversificação dos times de desenvolvimento de software e sistemas. E nós estamos aqui para falar justamente sobre isso. Então, meninas, começando, Thalita, quer começar? Oi, gente. Para quem não me conhece, sou Thalita Albuquerque. Sou desenvolvedora. Na verdade, sou cientista da computação e hoje eu atuo num projeto de dados no Porto Digital. Sou especialista em internet das coisas e, por conta disso, descobri essa parte de segurança, de privacidade, da necessidade da gente tratar o dado, né? E a gente está vindo muito falar sobre essa questão da privacidade, mas antes de a gente falar da privacidade desse dado, né, vamos contextualizar um pouquinho e vamos entender o que é esse danado desse dado, né? Porque muita gente ouviu muito falar que o dado é o novo petróleo, é a nova moeda de troca, mas o que é o dado em si, né? De onde veio, né? O que comem, né? Aquela coisa Globo Repórter. O dado, se a gente for falar sobre a ciência da computação, né, ele é um registro de qualquer coisa, de um número, de um valor, né, ele é um insumo para a informação, né, um dado, eu posso dizer, por exemplo, rosa, né, isso é um dado, mas qual é o valor que esse dado ele vai ter, vai depender do contexto, vai depender de onde eu estou adquirindo, né? E a partir daí é que a gente consegue começar a trabalhar em cima dos dados. E no decorrer dos anos, a gente passou, e agora ainda mais, a gente está passando por uma transformação digital muito grande, né? Que foi muito impulsionada por conta do coronavírus. A gente está necessitando desse meio digital, e por estarmos cada vez mais imersos nesse meio digital, o dado ele vem sendo cada vez mais utilizado, mais presente. A gente está jogando cada vez mais o dado para dentro dessa própria internet, né? E a partir daí a gente começa a adquirir algumas coisas a partir desses dados. E aí é onde a gente começa, né, todo esse contexto da nossa palestra, que é justamente, tudo bem, a gente tem diversos dados, mas para onde é que esses dados estão indo, né? Para o que é que está sendo feito com esses dados, né? E quem consegue visualizar esses dados que a gente está inserindo, que a gente está jogando no mundo? E aí a gente, né? O que é o solucionismo tecnológico dessa coisa, né? O que é que a gente consegue adquirir, de fato, através desses dados e, enfim. Quer falar um pouquinho sobre isso, Mari? Eu falo, vamos embora. Meu nome é Mariana, só para me apresentar aqui antes de começar. Eu sou pesquisadora do IPREC, que é o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e trabalho na área de privacidade e vigilância. Então, eu vou vir aqui com uma pegada mais ligada ao direito, sou formada em direito, e vou falar aqui um pouquinho sobre os direitos da gente, fundamentais, que estão sendo, enfim, colocados em pauta com tecnologias. Direitos esses que são, por exemplo, o direito à privacidade. E aí, voltando à pergunta, ou o link que Thalita me deixou, depois de explicar, brilhantemente sobre o que é o dado, eu acho que a gente tem que entender
para que esse dado está sendo aplicado, né? Que soluções a gente está formando a partir desses dados. E o solucionismo tecnológico que Thalita falou é um termo cunhado por um estudioso bielorrusso, que é Eugênio Morozov, e ele vai falar sobre isso nos livros dele, que é uma pegada, digamos assim, aplicada por estados e por empresas, e até mesmo por outros players que estão envolvidos nesse ecossistema, que vai falar que a tecnologia vai solucionar diversos problemas. Só que essa solução, a tecnologia que vem como uma bala de prata, muitas vezes não é a realidade, quando a gente vem aplicar ela no plano prático. Então, a gente muitas vezes tem uma coisa no nosso imaginário que, quando a gente coloca na prática, não é efetivada. Vou dar um exemplo, porque eu estou muito filosófica aqui, quero vir mais para o plano prático, para vocês entenderem melhor. Reconhecimento facial. Foi uma tecnologia que sofreu um boom nos últimos anos. Eu acho que nos últimos 3 anos você teve um aumento absurdo do uso de reconhecimento facial em vias públicas, em escolas, em transportes públicos, para uma série de finalidades, seja para evitar fraudes, para evitar o aumento da criminalidade, para até diminuir o tempo da chamada oral em escolas. Então, a gente vai ter essa tecnologia sendo usada bastante nos últimos anos na sociedade. Só que, nos últimos anos, a gente percebeu que a gente talvez tenha simplificado questões que a gente queria resolver com essa tecnologia. Então, é aí que vem o solucionismo tecnológico. A gente viu que a tecnologia fazia mais mal do que bem em certos casos. Por exemplo, no combate à criminalidade, a gente percebeu que ela tinha muito mais erros do que acertos. Então, ela estava condenando pessoas de forma errada e estava causando, enfim, constrangimentos que a gente não queria, enfim, que isso acontecesse, porque são liberdades, são direitos que estão sendo cerceados. O seu direito à liberdade foi cerceado por uma tecnologia que ele julgou errado. E por que isso aconteceu? Porque os dados não foram bem, digamos, utilizados ou não foram bem colhidos. O sistema era muito enviesado. O que quer dizer isso? Vou traduzir. O sistema reconhecia faces brancas melhor do que faces negras. E por que isso acontecia? Porque ele foi treinado mais com faces brancas do que com faces negras. Então, ele teria esse melhor desempenho na população branca. E a população negra teria menos, digamos, acurácia nos casos que estariam sendo analisadas. Então, essa tecnologia foi descontinuada por uma série de empresas e está agora em moratória. Diversas empresas como a IBM, a Microsoft, a Amazon, decidiram por dar uma pausa até que tenha uma regulação que estabeleça diretrizes e critérios para o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, é bastante interessante que a gente já comece esse diálogo pensando no... Então, acho que deu uma travadinha. Eita, travei? Voltei? Ah, voltou. Voltei. Pronto. Porque eu acho que muitos de vocês aqui são desenvolvedores e são empresários, enfim. Então, a gente tem que ter essa análise mais do que é que o meu produto vai fazer com a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que pensar primeiro no impacto que a gente vai gerar antes de colocar a nossa mercadoria à venda ou disposição, enfim, no mercado, digamos. Mas acho que eu já falei demais. Vou passar a palavra para a Raquel agora, que vai falar... só pegar um ganchinho do que tu falou. Fala, Thalita, pode falar. E aí, falando muito da área dessa enviesação dos dados, né? A gente acaba construindo muito tecnologias, e aí eu falo mais como agora desenvolvedora, a gente acaba construindo muito sobre o nosso mundo, né? Então, a gente não consegue ainda, e isso é uma coisa que a gente precisa muito trabalhar, do olhar empático, né? De justamente, porque uma tecnologia, ela reconhece, por exemplo, não só na criminalidade, né? Mas a gente tem diversos outros casos, como, por exemplo, porque um algoritmo de inteligência artificial, ele consegue reconhecer uma laranja, mas às vezes se eu colocar, sei lá, uma bola laranja, ele vai reconhecer aquela bola laranja como uma laranja, né? Então, é justamente sobre isso, sobre o treinamento, né? A gente tem que entender que, por trás de todo esse contexto, a gente tem aqui humanos. Então, quem são essas pessoas que estão desenvolvendo? Quem são essas pessoas que estão trabalhando com esses dados? Quem são essas pessoas que estão criando essas tecnologias, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante da gente também pontuar, né? Essa questão da privacidade, ela vai entrar muito nisso também. Quem é a grande pergunta que todo mundo sempre me faz. Beleza, mas quem é que toma conta desses dados? Quem é que vê esses dados? Quem é que diz quais os dados vão ser usados, quais os dados não vão ser usados, né? Eu acho que tem muito isso de que também quem está por trás.
Quem são os nossos desenvolvedores, desenvolvedoras, né? Pois é. Raquel, se quiser. Então, esse tema é maravilhoso. Eu poderia falar sobre ele, assim, essa questão de vieses de dados, né? É um tema que eu estou estudando no meu doutorado, inclusive. Mas eu queria pegar um outro gancho que, na verdade, de uma pergunta aqui que foi colocada pelo Alexandre, para a gente começar a falar um pouco sobre privacidade. Ele pergunta assim: vocês acreditam que em sua atual situação, que em nossa atual situação possuímos privacidade realmente? Pois estamos em diversas redes sociais que expõem nossas informações o tempo inteiro. Alexandre, isso é uma pergunta que a gente que o campo da privacidade, principalmente quando se fala de tecnologias, vem se debruçando muito sobre isso, né? Porque aí, hoje em dia, a gente diferencia um pouco a privacidade, ou não diferencia, mas a gente expande o estudo sobre privacidade também para a proteção de dados. Qual é a diferença disso? É que, quando a gente fala de privacidade, a gente está falando de condutas que são exclusivas, ou seja, a gente quer guardar para nós as informações, né? Porque são coisas privadas, são coisas relativas à nossa intimidade. Quando a gente fala de proteção de dados, a proteção de dados, ela meio que concretiza o direito à privacidade, mas também a gente está falando sobre controle de dados. Então, quando a gente fala sobre proteção de dados, eu digo controle por parte do usuário, que, na verdade, é o titular daqueles dados, daquelas informações que estão circulando nas plataformas, né? E por isso que o debate hoje se expande para esse campo da proteção de dados, porque aí a gente começa a perceber um aumento dos debates em relação a isso, e até chegar na aprovação, no caso aqui do Brasil, em 2018, da Lei Geral de Proteção de Dados. No Brasil, esse debate é muito recente, mas na Europa, nos Estados Unidos, eles vão desde a década de 70, 80, mais ou menos, já existem um debate sobre proteção de dados, que começaram, por exemplo, com dados relacionados à saúde. Então, sempre foi um campo muito sensível, isso. Um campo muito sensível, de informações muito íntimas, e que sempre houve uma preocupação muito grande em relação ao sigilo e à proteção dessas informações. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem um debate tão longo, assim, historicamente falando, mas, ultimamente, a gente vem falando muito disso, e as pessoas vêm se conscientizando da importância de se questionar a respeito dos dados que a gente fornece para essas plataformas. E aí eu queria, para dar um exemplo disso, falar um pouco sobre o escândalo da Cambridge Analytica, né, e o Facebook. Bom, se vocês leram alguma coisa sobre isso, ou já ouviram falar sobre isso, é um caso que a gente usa ele é muito didático para explicar como é que a gente não se questiona a respeito. Eita. Voltou. Oi. Voltou. Como esses dados são usados pelas grandes plataformas, no caso de redes sociais, como você perguntou, né? O Facebook, ele entregou dados dos seus usuários para uma empresa que... Acho que travou um pouquinho. Raquel, acho que travou. Vamos ver se ela volta. Oi, voltei? Voltou. Desculpa. Bom, então, de novo. O Facebook entregou esses dados para uma empresa que fez um daqueles joguinhos de personalidade que a gente costuma responder no Facebook. Sei lá, com qual celebridade de Hollywood eu pareço, ou alguma coisa desse tipo assim. Que isso nada mais é do que caça dados, né? Isso são joguinhos que são feitos para coletar informações da gente. E aí um desses coletou informações de milhares de usuários do Facebook, e essas informações caíram numa empresa que fazia marketing micro-targeting, né? Marketing direcionado, né? Ultra direcionado, assim,
no sentido de que eles segmentavam para que tipo de pessoas eles queriam direcionar determinado tipo de conteúdo. E isso influenciou duas eleições importantes que a gente conhece, que foram as eleições norte-americanas, as últimas, a que elegeu o presidente Donald Trump, e a eleição, a votação lá do Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, que acabou ganhando a saída do Reino Unido. Então, depois disso, o Facebook se meteu num turbilhão de investigações, porque, afinal de contas, a tecnologia do Facebook estava influenciando processos democráticos, e isso era inadmissível, continua sendo, inclusive. E, enfim, gerou diversas investigações. O Mark Zuckerberg foi depor no Senado americano, 2 vezes, eu acho. Então, enfim, é um caso que a gente sempre usa para mostrar que é preciso que a gente esteja consciente do que a gente está entregando para essas plataformas, para que depois a gente não seja surpreendido com um uso abusivo dessa forma. É claro que também tem uma grande medida de educação nossa, educação da sociedade para o uso dessas plataformas, mas tem também uma dimensão abusiva dessas grandes empresas que se acham no direito de utilizar esses dados como bem entendem. E isso não pode acontecer, e por isso mesmo nós temos hoje leis de proteção de dados, pelo menos aqui no Brasil ainda não está vigente, mas ela é uma lei muito robusta, a gente espera que ela entre em vigor em breve, mas na Europa é uma lei muito robusta, uma lei, foi a lei na qual a lei brasileira se espelhou para ser construída, e a gente tem esses marcos legais muito bem definidos para a nossa própria proteção, porque, afinal de contas, nós, como eu falei no início, nós enquanto usuários, somos a parte mais fraca dessa relação, né? Eu queria fazer um gancho. Desculpa. Não, pode falar. Eu ia fazer um gancho junto com um comentário que surgiu deixa eu ver o nome da pessoa, da Beatriz Silva, que ela fala que o ruim é que qualquer aplicativo que vamos utilizar, precisamos pôr os nossos dados, né? E isso casa muito com essa grande coisa que a gente está vivendo, das redes sociais estarem consumindo tanto os nossos dados, é porque a gente está vivendo uma parte da tecnologia, né? A gente está vivendo uma grande onda, a gente está muito no topo dessa grande onda, e aí a gente está simplesmente apaixonado pela tecnologia que está permeando o nosso mundo. Então, a gente não precisa hoje em dia mais mandar carta para conversar com alguém que está do outro lado do mundo. Eu não preciso mais hoje, além da internet, ter que ligar para alguém para perguntar como alguém está. Então, isso diminuiu muito diversas atividades que levavam muito tempo. Então, eu estou muito apaixonada. As redes sociais, elas vieram para isso, para aproximar, para fazer essa comunicação, ela ser cada vez mais presente. Então, tudo que está ali nos termos que eles colocam antes da gente entrar em qualquer aplicativo, a gente não quer nem saber. A gente simplesmente fecha o olho e faz, aceito qualquer coisa, porque eu quero estar ali, eu quero fazer parte disso. E é aí onde está a grande problemática da coisa, porque não é simplesmente porque é bom, né? Porque a gente está vivendo essa coisa maravilhosa da internet, que eu simplesmente tenho que aceitar e acatar tudo que está ali dentro daqueles termos, né? E não deveria ser assim, né? Porque se eu não aceitar, eu vou ficar de fora da bolha. Realmente, vai ficar de fora da bolha, né? Hoje em dia, se eu não quiser aceitar os termos do Facebook, eu não entro no Facebook, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Instagram, né? Então, e são as 3 maiores plataformas de comunicação que a gente conhece hoje. Mas tem coisas, tem redes sociais muito parecidas, mas a maioria das pessoas que a gente conhece, elas não usam, né? É muito difícil ver alguém que, por exemplo, minha mãe ou minhas tias usarem Telegram, ou
sei lá, qualquer outro tipo de aplicação que não seja o Facebook para conversar, para postar fotos. Então, assim, mas não é simplesmente aceitando, né? Não é simplesmente, catei isso aqui, vai ser assim, tá tudo certo. Não, é bem diferente a coisa. A gente não pode simplesmente fechar o olho e dizer, façam o que vocês quiserem com os meus dados, eu estando aqui, está tudo certo. Acho que é essa a grande problemática, né? É esse o grande ponto onde eu sei que nós três aqui a gente tem em comum, que é de querer fazer as pessoas perceberem, né, que deveriam sim questionar as coisas. Né? Por que eu tenho que dar esse aceite? Por quê? Uma vez eu estava conversando com a Raquel e a gente falando sobre determinados aplicativos. Por exemplo, baixei um aplicativo de notas. E aí o aplicativo de notas, ele, antes de eu começar a usar, ele vai e pede para que ele gerencie as minhas ligações no WhatsApp. Pera aí, gente, calma. Por que eu tenho que permitir que você vá gerenciar as minhas ligações de WhatsApp ou de qualquer que seja, se é só para ser um aplicativo de notas? Né? Qual é de fato a sua função? Por que de fato você está fazendo isso? Né? Por que você precisa desse acesso? Por que você precisa do acesso dos meus contatos se era para ser só um bloco de notas? Eu acho que foi a partir daí onde a gente começou a puxar muita coisa, não foi, Raquel? Foi, porque aí, quando tu deu esse exemplo do aplicativo de notas, eu lembrei do aplicativo de lanterna, que queria fazer a mesma coisa também, né? Então, para que você precisa de uma lanterna, tendo acesso aos seus contatos do celular? Não precisa disso, não precisa, ela não vai fazer, a lanterna não vai fazer ligação. Então, não precisa. Ela diferente do WhatsApp. Dos seus contatos. Exato. É diferente do WhatsApp querer fazer ligação, porque isso é uma funcionalidade do aplicativo, tudo bem. Mas a lanterna não vai precisar, do mesmo jeito que as notas não precisam. Então, a gente precisa sempre se questionar sobre isso. Mas também, assim, fora das tecnologias, porque elas podem chegar a isso também, mas toda vez que isso vale também para quando a gente vai para a farmácia e oferecem para a gente um desconto de, sei lá, 50% no remédio, se você fornecer o seu CPF. Então, por que aquelas empresas agora elas estão trocando desconto por informações pessoais? Porque isso vale muita coisa. Essas informações, quando cruzadas com outras informações que estão presentes em outros bancos de dados, aos quais elas vão ter acesso, vão fornecer um panorama da nossa vida que a gente não faz ideia, né? A gente não tem muita dimensão mas o que é que o meu CPF... O meu CPF está atrelado a toda e qualquer coisa que eu venho fazendo na minha vida de forma oficial. Então, qualquer coisa que eu faça que tenha relação, por exemplo, ao poder público, ao governo. Eu sou bolsista de pós-graduação, então o meu CPF está atrelado a isso, as pessoas vão tomar, vão poder ter acesso, possivelmente, a essas informações. Então, é preciso que a gente se questione sempre, toda vez que a gente que a gente está fornecendo esse tipo de informação, para se resguardar mesmo, para se proteger desses abusos e dessas, enfim, dos perigos que podem haver, né? É lógico que a gente não está aqui dizendo que, não, vai todo mundo sair da internet, ninguém mais usa, ninguém vai mais usar Facebook, Instagram e tal, porque eles estão coletando dados, Mas se a gente tiver a dimensão de que eles estão fazendo isso, e se a gente tiver consciência de que do que a gente pode fazer para minimizar esses danos, já é um passo importantíssimo. O problema é que a gente precisa começar a estruturar essa cultura de proteção de dados no Brasil. A gente não conversa sobre isso, não existem grandes debates sobre isso, e é por isso que a gente está aqui hoje também. É uma tentativa de tentar espalhar a palavra, digamos assim, da proteção de dados, da privacidade, vamos prestar atenção nisso toda vez que a gente estiver fazendo uma conta num serviço online, principalmente online, né? Mas também sabendo que existem plataformas, existem serviços offline que também fazem coleta de dados, de imagens. Oi, gente, só para pontuar uma coisa que a Raquel falou que eu acho super válida.
essa criação dessa nossa cultura de se importar com que dados estão sendo coletados é muito importante, até porque é um direito nosso, né? A LGPD e outras regulações vão vir para trazer esse direito para a gente, que a gente pode questionar. Se os dados vão além da finalidade que a gente contratou, não devem ser coletados, não podem ser coletados. Então, a necessidade, é o princípio da necessidade que a gente chama também. É necessário que aqueles dados devem ser necessários para aquele aplicativo ou para aquela plataforma. Eles não podem ir além. Eles têm que oferecer uma justificativa, uma contrapartida que você vá, enfim, receber alguma coisa, seja serviços de, sei lá, propagandas direcionadas mais eficazes. Aí você contrata isso, você, enfim, aceita isso, beleza, eles podem coletar seus dados, mas se você não quer isso, eles não podem. Então, eu acho que é importante a gente prestar atenção que é um direito nosso a partir da LGPD e já era um direito nosso, mas agora se torna ainda mais forte. E eu acho também importante, vocês falaram sobre o modelo de negócio, eu acho importante a gente questionar esse modelo, de onde é que ele vem? Por que é que só 5 grandes empresas detêm toda a internet e que vão se tornando cada vez mais um monopólio, vão cada vez mais mergindo uma nas outras e vão se tornando uma às vezes. E aí a gente tem que também buscar de onde é que vem isso. É uma mentalidade que a gente quer seguir aqui no Brasil também. A gente quer seguir com esse modelo de negócio, enfim, baseado em impulsionamento e baseado em propaganda e baseado nisso, ou a gente quer mudar? Sei lá, a gente quer desenvolver uma tecnologia mais voltada ao uso comunitário, às vezes. Enfim, há uma série de mercados que a gente pode tentar sair desse mercado que é tão, digamos, norte-americano. Tem um zine muito interessante, que eu acho que o IPREC fez até o lançamento dele em Recife, que é a ideologia californiana, né, eu acho. Californiana, isso. A ideologia californiana. E é muito interessante para a gente entender, para quem é mais novinho, que não é tão novinho quanto a gente, entender os primórdios da internet, como é que ela surge no Vale do Silício, como é que aquelas grandes empresas surgem, e a partir de que mentalidade, essa mentalidade neoliberal que vem dos yuppies com os hippies juntos, que se formam esse novo tipo que vive no Vale do Silício, que prega uma vida mais tranquila, mas ao mesmo tempo uma vida super, hiper capitalista, que vai atrás de dados, concentração de dados, para poder fazer esses grandes, digamos, conglomerados às vezes, ou até mesmo monopólio tecnológicos. Então, eu acho que é interessante a gente investigar também, já que temos aqui desenvolvedores e temos gente com startup, temos gente, enfim, criando seus negócios e que vão... Enfim, startups no Brasil têm muito sucesso, a gente tem muitos investidores, a gente tem vários, enfim, exemplos que deram muito certo, e é bom que a gente questione, porque é que a gente está, talvez, comprando uma mentalidade que não é nossa, e tentando adaptar a um cenário que não é um cenário norte-americano. A gente tem propriedades culturais, a gente tem propriedades, enfim, problemas regionais totalmente distintos do norte global, que a gente chama, que são os países do norte, Europa, enfim, Estados Unidos, etc. Então, o sul global também tem que, digamos, ter a sua independência, e que a gente chama de descolonizar as tecnologias. Porque muitas vezes a gente tem uma fuga de cérebros enorme para fora do país, às vezes a gente tem uma compra enorme dessas empresas que despontam no Brasil e chamam a atenção das que estão no norte, e elas pegam e emergem essas empresas. Então, acho que a gente também tem que olhar para essa parte mais econômica. Mas, enfim, é isso. Eu acho que a gente também não tem só... Acho super importante essa parte econômica, mas acho que a gente tem uma grande necessidade que é olhar a parte muito humana, né? Principalmente agora falando como cientista da computação e que vê como são feitos diversos processos, como são feitos diversas startups que estão nascendo e tudo mais por trabalhar no Porto Digital, se esquece muito dessa questão da segurança, se pensa muito na tecnologia, se pensa muito na inteligência artificial, se pensa muito na ferramenta, mas não se pensa no usuário, não se pensa no lado humano, não se pensa em como beleza, meu modelo de negócio ele vai ser baseado em cima do dado, vai ser baseado em cima do dado do meu usuário, mas como é que eu vou garantir que aquele usuário ele tenha aquele dado resguardado? Como é que eu vou garantir que aquele dado que eu estou coletando ele não vá prejudicar a vida daquele meu usuário? Né? E é incrível de como isso fica por último, de como a gente não para pensar isso lá na ideação do projeto. Né? E acaba que a segurança, né, a privacidade, essa coisa, ela vira uma feature.
né? Ela vira uma coisinha a mais, ou quando o negócio já está rolando, a gente vai, vou pensar nisso agora, e já tem todo um modelo pronto, baseado, né, em tudo como modelagem de negócio já está pronto. Né, e eu não coloco isso no meio. Né, por isso que a gente passou tanto tempo, principalmente no começo das redes sociais, anos depois a gente teve que ir literalmente aceitando os termos de aceito, e eles começaram a crescer, e você ficava, bicho, não vou ler isso tudo. Porque se alguém aqui me disser que lê, eu vou dizer que é mentiroso. Mente porque ele atualiza bastante, então você tem que ler todas as atualizações. Exatamente, ele atualiza todo santo dia, você não vai parar de ler todas as atualizações todo santo dia. Porque é muito aquela coisa, as pessoas acham, o Facebook ele já existe, ele tá ali pronto e ele não vai mais mudar. Não, gente, ele muda todo dia. A Netflix, ela muda todo dia. Né? Independente, nem que seja a ordem, para ver o que é que você prefere assistir, ela tá ali mudando e coletando seu dado todo santo dia. Cada vez que você entra, tem um carinha, opa, tudo bem, o dado de hoje, né? Tem lá o ponteiro do dado. Mas é muito preocupante ver que a gente tem uma potência tão grande de desenvolvimento no país, e a gente não vê essa potência se importando com essa privacidade, né? E aí as pessoas falam que é porque meu dado ele é perdido, ele já não é mais meu quando eu entro no Facebook e dou o termo de aceito. Beleza, atualmente é realmente o que acontece. Se você está dando o aceito ali, é porque você está dizendo, estou te entregando, faz o que tu quiser. Mas a gente precisa tomar uma outra postura, não só enquanto usuários, mas aí eu falo enquanto cidadãos civis dessa sociedade, não apenas de desenvolvedores, de pessoas que estudam direito, advogados, enfim, não, eu estou falando de uma sociedade como um todo. Dizer, beleza, eu quero entrar, você não quer meu dado, mas eu quero saber o que é que você está fazendo com ele, para onde você está levando, né? O que é que de fato você vai fazer com esse meu dado. Eu não tô dizendo que eu não tenho problema de entregar, não. Toma, tá aqui, todo seu. Mas eu quero saber qual é o caminho que esse dado ele vai percorrer. Né? Uhum. E foi assim que esse estouro do Facebook ele foi descoberto, né? De saber qual era o caminho que o meu dado estava indo. Porque que está sendo captado, está sendo captado. Vira e mexe, a danada da Siri, eu não sei como ela não deu um oi para todo mundo aqui, porque vira e mexe eu tô falando, ela vem e fala, oi, não sei o que, Thalita. Ou o Google, vários casos da Alexa, que, meu Deus do céu, as pessoas passam por situações constrangedoríssimas com elas. Mas é sobre isso, está sendo captado, mas beleza. A grande questão, eu acho que ela não é mais o ser captado ou não ser captado. Né? Quando eu falo muito sobre a internet das coisas, eu não lembro agora o nome do ser humano, mas ele falava muito tempo atrás, ele dava uma palestra sobre privacidade, e toda vez que ele queria falar sobre alguma coisa, sobre algum assunto que ele não queria que ninguém soubesse, ele era tão noiado, que ele tirava um fio do telefone, do gancho do telefone, cortava, ele cortava, para ninguém ouvir, ele falou, as pessoas estão me ouvindo, né? Aquela coisa bem, bem louca. E beleza, a gente não tá mais nesse ponto de que estão ouvindo ou não estão ouvindo, não, estão ouvindo, estão coletando, mas o que de fato, né, está sendo feito com essa coleta? Acho que essa é a grande questão. Sim. Mas aí é importante a gente mencionar também, Thalita, pegando o gancho que tu deixou aí, que apesar da gente ter a LGPD hoje aprovada, ainda não vigente, mas aprovada no Brasil, já existiam outras leis aqui Sim. que tratavam sobre a questão de privacidade e proteção de dados, e já meio que já davam um sinal de como é que as empresas deviam tratar os nossos dados, né, e de como a gente poderia se defender. Então, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele fala muito sobre segurança e fala sobre a proteção de dados dos cidadãos. Só que o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei de 1990, eu acho, né? Quando a internet nem existia direito aqui no Brasil, a internet comercial, acho que ainda não existia,
ou seja, ela não previu o Código de Defesa do Consumidor, e ele também não foi reformado depois para isso, ele não previu relações virtuais como a gente tem agora, né? Assim, ele previa, por exemplo, a questão da compra, do direito de arrependimento à compra fora do estabelecimento, mas naquela época a gente fazia compras por catálogos que chegavam de lojas, que chegavam na nossa casa, ou então pelo telefone. A gente ligava para algum lugar, alguma loja e comprava, fazia uma compra por telefone e chegava na nossa casa. A gente tem hoje comércio eletrônico que é muito... a qual esse dispositivo também se aplica, porque de toda forma é uma compra fora do estabelecimento, mas não foi previsto exatamente para isso. Mas lá tem umas normas de proteção de privacidade e de segurança dos usuários, e quando a gente lembra que os tribunais brasileiros eles já determinaram que a nossa relação com as plataformas é uma relação de consumo, mesmo as plataformas como Facebook, Instagram, etc., que a gente não está comprando nada, a gente não está pagando nada, mas os tribunais já entendem que isso é uma relação de consumo, porque a gente está cedendo os nossos dados em troca da prestação daquele serviço. Então, todas as disposições que o Código de Defesa do Consumidor fala sobre segurança do consumidor pode ser também interpretado extensivamente para a segurança da informação do consumidor. Entendida aí a proteção de dados dele. Do mesmo sentido, o Marco Civil da Internet, né, esse já feito especificamente para a internet, aprovado em 2014, ele também já prevê algumas questões de sigilo de comunicações e de coleta mínima de dados e de consentimento livre e informado do usuário para essas operações de tratamento de dados. Então, são coisas que estavam, que são um pouco mais específicas, né, que estavam em leis que não eram muito detalhadas sobre isso, né, o Marco Civil também não entra em grandes detalhes sobre como deve ser feita a proteção de dados das pessoas, da forma que a LGPD faz, né, a LGPD é uma lei só para isso. O Marco Civil da Internet, ele rege relações na internet como um todo, então ele fala de privacidade, fala de liberdade de expressão, fala sobre neutralidade da rede, fala sobre obrigações do poder público, fala sobre obrigações de empresas e obrigações de usuários, direitos e deveres. Então, é uma lei um pouco mais geral, mas ela também já trata sobre proteção de dados da gente, né, em relações na internet, nessas plataformas. Então, é importante a gente saber disso, que essa legislação, todo esse conjunto de leis que existe, eles são feitos para a gente se defender, né, para empoderar um pouquinho cada vez mais, né, elas vão sendo gradativas. O Código de Defesa do Consumidor falava um pouquinho, o Marco Civil falava um pouquinho mais, a LGPD já entra em detalhes sobre isso. Tudo isso para que a gente tenha como se defender desses abusos cometidos pelas empresas de tecnologia, né? Exato. Beleza. Gente, eu vou só responder uma pergunta aqui que chegou, que Eliel Ribeiro falou, mas não há como fugir muito dessa mentalidade norte-americana, vista a dependência tecnológica e desenvolvimento que temos. Então, Eliel, eu concordo plenamente com você sobre a nossa dependência tecnológica. Ela é presente, ela enfim, até hoje a gente não consegue se desvencilhar dela, a gente não está alheio a isso. Mas quando eu falo dessa mentalidade norte-americana, é uma mentalidade que ela vai priorizar muito pelo livre mercado e por a gente coleta o máximo de dados que a gente puder e depois a gente pensa. O consumidor fica completamente vulnerável e fica à margem da grande empresa que pode fazer o que quiser com os dados. Para você ter uma ideia, a gente tem algumas regulações locais, como da Califórnia, nos Estados Unidos, mas a gente não tem ainda uma lei geral federal de proteção de dados nos Estados Unidos. Então, há essa discussão de que mentalidade seguir, né? Se a gente segue essa super liberal norte-americana, se a gente também se a gente for para o lado mais ou menos mais do Oriente, a gente vai ver uma mentalidade mais autoritária. Então, a gente vai ter um maior vigilantismo estatal que a gente também não quer. Então, por que a gente não cria talvez uma nova mentalidade a partir dessas duas que tem seus graves problemas? Então, quando eu falo da gente se reinventar, é porque às vezes a gente quer importar coisas que não combinam com nossa região, com a nossa realidade.
E eu acho, às vezes, que a gente quando a gente se abstém disso, a gente também acaba com a inovação do nosso país. Eu acho que, já que essa palestra fala sobre inovação também, a gente também tem que inventar novos modelos de mercado. O modelo que muitas pessoas veem como ideal é o modelo europeu, que tem uma regulação bem, digamos, presente agora, já que a gente se inspirou na GDPR, e vem muito com essa pegada mais de vamos regular os dados, vamos saber para que eles estão sendo usados, como a Thalita falou, vamos priorizar a privacidade, que a gente chama o privacy by design. A privacidade vem primeiro, depois você pensa nas outras coisas que o seu aplicativo, que sua plataforma vai ter. Então, eu acho que isso não foi priorizado pelas big techs norte-americanas. Quando eu falei que a gente não deveria seguir esse modelo, seria mais nesse sentido. Eu estou, enfim, ciente que a gente tem essa dependência absurda, a gente ainda tem, enfim, grande parte da nossa população não é nem conectada na internet, é o que a gente chama do fosso digital. Então, a gente também tem que entender essas peculiaridades. Por exemplo, eu dar um exemplo aqui que a gente tem que entender que tecnologia não é a solução sempre, como eu falei desde o começo. Combate à Covid está sendo, às vezes, também muito, muito frisado o uso de aplicativos. Como é que eu vou ter aplicativos para monitoramento de aglomerações, ou aplicativos para contact tracing, que a gente chama, que é monitoramento de contato, se uma pessoa infectada contaminou outra, se muitas pessoas não têm nenhum smartphone, ou então se muitas pessoas não têm nem acesso à internet? O que elas vão ter é acesso às grandes plataformas, muitas vezes, é o que a gente chama de planos zero rating. Ela vai conseguir acessar o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, e é isso que funciona no celular dela, quando ela tem um celular. Ela não vai poder pagar um celular pós-pago, vai ter que ser um pré-pago com esses planos. E esses planos não dão direito a muita coisa, dão direito a essas grandes empresas. Então, é difícil a gente monitorar essas aglomerações quando a gente tem esse déficit tão grande tecnológico no nosso país ainda. E, às vezes, esse investimento na tecnologia cegamente, e a gente se baseando em outros países, como a gente diz, tipo, na Coreia do Sul funcionou muito o contact tracing, bora colocar no Brasil que vai funcionar horrores. Mas não, a gente tem outros problemas no Brasil também. A gente vai ter a desinformação, que é absurda, a falta de coordenação entre o governo federal e entre os governos estaduais. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. A gente vai ter uma grande pressão econômica e, digamos que, desumanização das pessoas. A gente tem que voltar a trabalhar, a gente tem que voltar a produzir, porque vamos falir todos e não tem assistência para todo mundo. E, enfim, essas narrativas que a gente vai importando, que a gente vai acreditando, que a gente vai consumindo e vai dizendo, o contact tracing é a solução. A solução não é capacitar novos médicos, a solução não é construir novos hospitais, não é investir na saúde pública, a solução é contact tracing. E às vezes não é, a gente sabe. Então, nossa, viajei, não foi? Mas enfim, não, voltei. Absurdo. Eu gosto muito dessa tua fala, porque eu vejo muito na tecnologia e é uma coisa que me incomoda muito. A gente pega as ferramentas e quer que essas ferramentas elas se apliquem a qualquer coisa, né? Inteligência artificial é um boom, realidade aumentada é um boom, realidade virtual é um boom, internet das coisas é um boom, então vamos forçar isso para qualquer tipo de problema. E não é bem por aí, né? Tem coisas que vão funcionar muito bem com inteligência artificial, tem coisas que não vão funcionar. Eu trabalho no Porto Digital e uma das áreas que eu trabalhei dentro do Porto Digital foi dentro de um laboratório maker. E aí as pessoas ficam encantadas quando vem impressora 3D, quando vem cortadora laser, quando vem fresadora, não sei o que. E a galera chega querendo fazer uns projetos mirabolantes. E aí, uma vez, chegou uma pessoa que começou a falar um mundo. Vou colocar inteligência artificial, vou colocar um chatbot que não sei o quê, que vai piscar, que vai acender, lá. No fim das contas, a pessoa ela queria fazer um botão. Aí eu fiz, veja, você quer pegar toda essa tecnologia para você fazer um botão que liga e desliga, já tem pronto. É isso aqui. Você vai fazer um liga, um desliga, e tá tudo certo. Resolveu o seu problema. E aí é a mesma coisa do coronavírus. Porque funcionou muito bem fazer uma impressão de respirador de uma máscara de mergulho lá na Itália. Bicho, aqui a gente não tem dinheiro para comprar essa máscara de mergulho, que é R$800, só a máscara. E depois tu ainda vai ter que mandar imprimir em 3D, que, enfim, vai gastar filamento, vai gastar tempo, vai gastar uma porrada de coisa que vai para uns R$1.000 a máscara. Então, o contexto do Brasil é totalmente diferente do contexto da Itália. O contexto da Coreia
que funcionou é totalmente diferente do que a gente tem aqui. Não adianta pegar, né, engessar, peguei aqui, é uma receita de bolo e jogar como se fosse funcionar, porque não vai funcionar. Na verdade, vai gerar cada vez mais frustração, porque não vai funcionar, e aí a galera vai ficar dizendo, tá vendo? Aqui as coisas nunca funcionam. E não é bem por aí. Não adianta. É a mesma coisa com o dado. Porque a gente coleta não sei o que. Mas a forma que a gente vai aplicar esse dado em determinada coisa vai ser de um jeito. E a forma que a gente vai aplicar para outra coisa, o mesmo dado vai ser de um jeito totalmente diferente. Uhum. Então, faz muito sentido isso que tu falou. E eu gosto muito de bater na tecla, principalmente porque a campus, ela é um local onde tem muito desenvolvedor. Então, você é desenvolvedor. Pare de querer, certo? Copiar e colar as coisas. Pare de querer engessar, né? Tecnologia é uma coisa que ela é muito clara para mim. Ela tem que resolver um problema. Se ela não resolve um problema, ela não está servindo de nada. Não adianta eu querer pegar o modelo norte-americano e aplicar esse modelo norte-americano no Brasil, porque a vivência que a gente tem aqui, a experiência que a gente tem aqui, o nosso dia a dia aqui é totalmente diferente com o contexto que rola lá, né? Com certeza, tá. Exatamente. Então, Thalita tinha falado antes sobre o quanto a privacidade e a segurança não são vistas, encaradas no processo de design das ferramentas como uma funcionalidade mesmo, elas são encaradas como um detalhezinho. A Thalita caiu, foi? Tá tudo certo. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que apareceu. Tá tudo certo. Então, estava falando que Thalita tinha falado que a segurança e a privacidade elas não são vistas como prioridade no desenvolvimento de ferramentas e de sistemas, né? Isso se deve também, eu acho, à falta de diversidade dos times, né? Os times de desenvolvimento de software, eles são normalmente muito masculinizados e são muito... não são interdisciplinares, né? Eu acho que para que essa mentalidade se modificasse, e as empresas e, enfim, todas as instâncias de desenvolvimento de software deveriam começar a aplicar uma multidisciplinaridade nos seus times. Sei lá, acho que falta uma mentalidade, como a Thalita falou antes, de pensar no efeito que essas tecnologias vão causar na sociedade, né? Isso. Assim, não há essa reflexão sobre, eu estou construindo essa tecnologia, mas para quê? O que é que ela vai fazer? E como ela vai ser recebida pelos usuários? E o que é que ela vai fazer com os usuários? A gente está falando aqui de proteção de dados. Como é que ela vai usar dados dos usuários e qual o benefício que ela vai levar para os usuários, né? Eu acho que falta um pouco disso também, assim. A diversidade dos times de desenvolvimento deve contar muito nessa mudança de paradigma, eu acho que tem que haver para que a gente tenha, de fato, tecnologias mais humanizadas. Uhum. Eu gosto muito disso, de falar sobre isso, porque a gente tem diversos efeitos, né, dessa não diversidade. Né? A gente tem algoritmos enviesados, como a Mari falou mais cedo, justamente de que os algoritmos eles identificavam mais rostos brancos do que rostos negros. A Amazon, inclusive, pagou um processo altíssimo em relação a isso, porque num desses reconhecimentos faciais, né, ela confundiu uma pessoa negra com um macaco. E não só isso, mas um código mesmo. Se você jogar no Google, quem quiser, né, testar aí, joga um bombeiro no Google e coloca em imagens, depois coloca bombeira. Você vai entender qual é a diferença, né? A gente precisa cada vez mais de diversidade, não só porque vai deixar um time mais bonito, porque é legal a gente estar incluindo pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas PCDs, mulheres, né? Não, é porque a gente vai tirar
né? Aquela óticazinha de que, o meu mundinho quadradinho, né? E eu vou estar trazendo outras perspectivas de outras pessoas, né? Aqui em Recife, nós 3 somos de Recife, para quem não sabe, né? A gente tem um projeto dentro do Porto Digital que se chama Porto Mais, que é esse daqui. E é justamente para a gente conseguir trazer mais diversidade dentro das empresas de tecnologia. A gente precisa cada vez mais de ter outros olhares, de ter pessoas perguntando, talvez, de que, poxa, tô fazendo lá a minha solução. Será que se a gente não proteger esse dado, a gente vai causar um mal-estar para o usuário? A gente precisa de algumas pessoas, assim, que cutuquem, às vezes, e façam, ei, talvez não fosse bom a gente estar coletando esse tipo de coisa, ou talvez isso aqui seja um dado muito sensível que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de coletar esse dado, né? Então é por isso que a gente precisa de diversidade, é por isso que a gente precisa cada vez mais de mulheres, é por isso que a gente precisa de cada vez mais pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas PCDs, né? A gente precisa ter, de fato, um ecossistema, né? Pessoas diversas pensando juntas em como resolver problemas. Sim. Muito isso, Thalita. Exatamente. Acho que a diversidade da tecnologia ela vai se dar justamente quando houver diversidade na sua construção também. Só um dado aqui, sobre o que a Thalita falou, eu faço doutorado na UFPE, no Centro de Informática da UFPE. E aí, lá, nos cursos de computação, né, que são 3, 90% dos alunos são homens, apenas 10% são mulheres. Então, é preciso que as mulheres também... Enfim, é uma questão cultural, né? A gente não cresce sendo incentivada para as ciências exatas. A verdade é essa. A gente cresce com medo das ciências exatas. Exceto algumas exceções como Thalita. Mas isso se reflete muito na composição do corpo discente da universidade, né? Então, eu acho que a gente precisa incentivar também cada vez mais as meninas a participar a entrar nessas áreas exatas, né, começarem a codar, começarem a se interessar por produção de tecnologias ou por estudos interdisciplinares que tenham a ver com tecnologia, porque, assim, a gente vai aumentar a diversidade da produção, né, das tecnologias que vão chegar para nós. Porque aí a gente tem uma série de, por exemplo, aplicativos de controle de ciclo menstrual, por exemplo, que coletam uma quantidade de dados enorme que não seria necessário, né? Mari sabe, Mari que pesquisa essas coisas, mas porque normalmente nem esses aplicativos são pensados por mulheres, eles são pensados por homens, então eles vão atingir, sei lá, quais objetivos que não tem nada a ver com a gente. Enfim, eu acho que nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. A gente tem alguns poucos minutos para se despedir, para fechar. Vocês querem se despedir? Começar Posso sim. Vai lá, Thalita, começa aí. Queria agradecer a todo mundo que esteve assistindo essa live, que conversou com a gente, que trocou experiências. Eu acho que o nosso foco era muito trocar experiências. Espero que a gente tenha conseguido plantar uma sementinha, né, sobre privacidade e segurança. E é isso. Obrigada. Quem quiser me procurar depois nas redes sociais, é só jogar meu nome que vai me achar. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês e a gente espera se encontrar por aí pelas redes.